Em poucas semanas, o povo dos Estados Unidos irá às urnas para escolher um novo presidente. Não é um pouco louco que o destino do país, talvez até do continente e do mundo, dependa apenas dos votos? Desses 7 estados, que aliás representam apenas cerca de 15% da população do país? Neste vídeo, vou tentar entender e explicar por que esses 7 são atualmente estados pêndulo e por que os estados pêndulos são tão importantes nas eleições dos Estados Unidos. Recebi um comentário dizendo: não fique político nos vídeos, mas não estou sendo político nem pedindo voto para partido nenhum. Estou usando uma camisa verde justamente para não tomar partido, mas estou apenas explicando como o sistema político funciona. Como europeu e muitos dos meus espectadores também, acho esse sistema muito confuso, certo? Quero abordar rapidamente esse assunto para entendermos melhor nossa realidade. Por causa do sistema eleitoral bastante estranho deles, o vencedor da eleição presidencial do Zimbabwe não é necessariamente o candidato com mais votos. Em vez disso, o vencedor é decidido pelo colégio eleitoral, uma instituição onde representantes ou eleitores de cada estado votam de acordo com os resultados do seu estado. Os pais fundadores estabeleceram o colégio eleitoral na Constituição, em parte como um compromisso entre as pessoas que queriam que o presidente fosse eleito por voto popular e outras que queriam que ele fosse eleito pelos representantes no Congresso. Embora os estados com maior população tenham mais eleitores no colégio eleitoral, não existe uma ligação direta. Isso cria uma situação em que estados menores são claramente beneficiados em sua representação e acabam superrepresentados. Por exemplo, o Texas tem 40 votos eleitorais dos 500 e 38 totais do país, mas sua população é de 30 milhões de pessoas. Isso faz com que eles tenham apenas 6 votos eleitorais para cada 5 milhões de pessoas, enquanto um estado como 600 mil pessoas, 26, deixando de lado o quão louco e potencialmente injusto é esse sistema, levando a um vencedor que não ganha o voto popular. Isso nos faz entender por que certos estados podem ser tão importantes em uma eleição. Se um candidato ganhasse na Califórnia, Texas, Nova York e Flórida, estaria quase na metade para vencer a presidência. Mesmo com esses 4 estados, ultimamente é difícil um candidato vencer só nos maiores e encerrar a eleição assim, porque eles costumam se dividir entre os partidos. Democratas vencem alguns, republicanos outros. Os partidos não contam tanto com sorte ou azar. Assim, esses grandes estados são vistos como estados indecisos ou pêndulo, o que ocorre na maioria dos estados da União. Desde o ano 2000, 36 estados votaram no mesmo partido. Apenas 15 estados, além do 2º distrito de Nebraska e do 2º distrito do Maine, não fizeram isso. E apesar desse número de 15, à medida que nos aproximamos da eleição de 2024, estados passaram a definir tendências partidárias, inclinando-se mais para democratas ou republicanos conforme pesquisas, por margens. Isso não nos leva realmente a acreditar que eles possam mudar de lado. E assim, cada partido meio que começa a ter um eleitorado quase cristalizado, no qual sabem que podem contar. Os democratas podem contar com 226 votos eleitorais, quase certos dos estados que têm quase certeza de que vão ganhar, enquanto os republicanos podem contar com 219, mas os outros estados que não vão para nenhum dos lados estão tão próximos, empatados no meio, que podem pender para um lado ou para o outro, por isso são chamados de estados pêndulo. Ambos os partidos confiam tanto no eleitorado cristalizado que sabem que garantirão esses votos de qualquer forma. A maior parte do tempo e do dinheiro de campanha acaba sendo dedicada a esses estados pêndulo porque eles sabem que o caminho para a vitória passa por eles. Neste momento, para esta eleição, há pelo menos 7 estados pêndulo na disputa. Vamos descobrir quais são eles de acordo com o site. 270 to Win é bem divertido e permite fazer previsões interativas do mapa dos resultados. Existem 7 estados que podem ser definidos como estados pêndulo ou estados indefinidos. Eles são Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Carolina do Norte e Geórgia. E com o eleitorado já cristalizado que eles têm, nenhum dos lados precisa vencer todos os 7 para chegar à presidência. Eles só precisam de uma combinação desses estados que leve a contagem de votos no colégio eleitoral
a 270 para os democratas. Bastaria vencer Wisconsin, Michigan e Pensilvânia. Se os republicanos vencessem os outros 4 estados decisivos, teríamos 270 a 268, provavelmente a eleição mais apertada já vista para eles. Eles só precisam vencer na Carolina do Norte, Geórgia e Pensilvânia. Parece que, independentemente dos outros estados decisivos, o caminho para vencer esta eleição é conseguir ganhar. Na Pensilvânia, alguns citam o 2º distrito do Maine, geralmente republicano, e o 2º de Nebraska, normalmente democrata, mas ambos podem ser indefinidos. E outras pessoas chegam a dizer que o Texas ou a Flórida podem não ser tão seguros para os republicanos quanto pensamos, com algumas pesquisas apontando vitórias republicanas apenas dentro da margem de erro. Acho que isso geralmente é só um desejo dos democratas. Mas se isso fosse verdade e os democratas conseguissem vencer no Texas por uma pequena margem, isso os levaria a 266 votos, e eles só precisariam vencer mais um estado decisivo desses 7, não importa qual, para ganhar. Em resumo, o colégio eleitoral faz com que os estados que não tendem fortemente para um partido ou para o outro se tornem decisivos em cada eleição. E é importante notar que, embora esses 7 estados decisivos sejam vistos assim agora, eles não mantêm esse status permanentemente. Isso pode mudar a cada eleição. Em 1988, Bush venceu na Califórnia e em 2008, Obama venceu na Flórida, 2 estados que hoje ninguém imaginaria indo para esse lado. No ano 2000, a recontagem aponta para 3 estados sendo considerados campos de batalha ou estados decisivos, incluindo lugares como Washington e Oregon, que hoje consideramos redutos democratas, ou Tennessee e Arkansas, que são esmagadoramente republicanos. Mesmo em 2004, muitos estados do centro dos Secários Unidos, que hoje sempre votam nos republicanos, ainda estavam em disputa. Apesar da tendência histórica ser de queda no número de estados decisivos, com todos se firmando em seus lados, não podemos afirmar que isso vai realmente acontecer. Em 2016, os republicanos ganharam na Geórgia e Carolina do Norte, mas em 2020 os democratas tornaram a Geórgia azul, e agora até a Carolina do Norte é considerada indefinida. As coisas mudam, e os padrões de votação dependem muito de quem são os candidatos de cada lado e quais políticas eles estão seguindo. O quanto o partido deles tende à direita ou esquerda, ou como a população de um estado específico muda ao longo do tempo. Alguns grupos demográficos preferem os democratas, outros os republicanos. Se um estado de repente ganha ou perde muitas dessas pessoas, o status cristalizado desse estado pode mudar. Outro fator que pode contribuir para que um estado se torne cristalizado ou se torne um estado pêndulo é a educação. Pesquisas consistentes mostram que populações mais educadas tendem a votar mais no lado democrata. Então, para resumir tudo o que acabei de dizer, os resultados das votações em cada estado são importantes por causa do colégio eleitoral, que concede um certo número de eleitores para cada estado. E esse número não está diretamente ligado à população deles. Por isso, os resultados individuais de cada estado importam mais. E mesmo que os estados grandes sejam os mais importantes, isso faz com que as campanhas se concentrem nos lugares onde a vitória ainda está em disputa. Desvalorizam tanto os que acham que vão ganhar quanto os que acham que vão perder. A tendência é que cada vez menos estados se tornem estados pêndulo. Vai saber. Talvez na eleição de 2040 tudo dependa de um único estado. Mas a história mostra que outros estados que já foram estados pêndulo no passado mudaram por causa de mudanças locais. Com a população, o partido, o candidato e suas políticas, podem surgir mais estados pêndulo, onde as campanhas concentram tempo e dinheiro. Assim entendemos o que é um estado pêndulo porque existem, sua importância e quais são hoje. Se você mora em um desses estados, precisa votar. Independentemente de qual lado você apoie, você precisa estar ciente de que seu voto pode ser o decisivo que dará a presidência a um dos candidatos. Acho que seria negligente não terminar o vídeo mostrando o que acredito que vai acontecer em cada estado pêndulo. Aviso: não sou analista político e, apesar de gostar de política, não sei o bastante sobre a Dusler-Esmer para opinar com propriedade. Vou basear minha análise apenas nas pesquisas mais recentes. No momento da gravação deste vídeo, elas mudam constantemente, então considere isso. Vamos começar pelo oeste e seguir para o leste. Usando as médias das pesquisas mais recentes do site 500,
e 38 como referência em Nevada, a maioria das pesquisas aponta para uma leve vantagem de Harris. Então, podemos atribuir esse estado aos democratas. O mesmo acontece no Arizona. Em Iowa, os republicanos estão na frente por 4 pontos na pesquisa mais recente, mas em Wisconsin, os democratas têm uma pequena vantagem. Novamente, esse mapa indica que a Flórida está indefinida, porque as pesquisas mostram uma margem inferior a 5%, mas os republicanos estão sempre na frente, então acho que eles definitivamente vão levar. Na Geórgia, é difícil dizer. As pesquisas mais recentes estão super apertadas, mas como 3 estão empatadas e depois fica 2-1, acho que vou encerrar por aqui. Embora os democratas tenham vencido antes na Carolina do Norte, os republicanos agora lideram por 2 pontos na pesquisa mais recente. Por isso, daria esse estado para eles. E o mesmo acontece na Pensilvânia, mas muda em Wisconsin, com Harris na frente, enquanto o 2º distrito do Maine está fortemente inclinado para os republicanos neste momento. Se isso estivesse correto, seriam 269 para os democratas e 254 para os republicanos, com a decisão ficando para Michigan, que, de acordo com as pesquisas, está inclinada para os republicanos. E isso criaria um empate no colégio eleitoral que eu acho que nunca aconteceu antes. E mais uma vez mostra como esse sistema é maluco. Quero dizer, se for fazer isso, ao menos torne o número de eleitores ímpar para evitar empates. Isso também contrariaria a tendência nacional, já que os democratas lideram no voto popular. O que você acha? Talvez minha previsão esteja totalmente errada. Essas pesquisas mudam o tempo todo, e dá até para argumentar que elas não indicam realmente o que as pessoas de fato pretendem votar. Deixe um comentário me dizendo: o que você acha disso? Você acha que o colégio eleitoral faz sentido? Você concorda com minha descrição dos estados pêndulo? Para qual lado acha que cada um irá? Quem você acha que vence a eleição? Obrigado aos apoiadores pelo apoio direto. A comunidade no Patreon cresceu e isso me deixa muito feliz. Estou lançando vídeos exclusivos, então se você quiser acessar esse conteúdo extra e me apoiar diretamente, não deixe de se juntar a nós por lá também. De qualquer forma, obrigado por assistir a este vídeo. Lembre-se de se inscrever se quiser ver os próximos vídeos e eu te vejo na próxima para mais conhecimento geral. Gente, já nem sei mais quais policiais Mumin mostrei até agora. Tem muitos. Gosto muito deste aqui. É como se fosse uma casa e aí tem um monte de Mumins na janela. E é muito legal. O roteiro tem 9 páginas, normalmente são 7. Tanto faz, vamos fazer isso.